Nossos irmãos amigos cientistas, historiadores, acham que o homem veio do macaco. Não é verdade. A Bíblia está completa. Não falta nenhum pedaço. Eu, Lobato, vou passar para vocês esse documento. É Gênesis, primeira página. Muita gente não acredita em Deus por causa desse documento. Vamos ver se existiu homem antes de Adão e Eva. A leitura começa assim. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra estava informe e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Sobreveio a tarde e depois a manhã. Foi o primeiro dia. Na leitura, não vimos Deus citar o nome do homem. Então, não está na primeira leitura. Mas podemos saber de outras coisas. Se vocês, pois, admiraram que Moisés abriu o mar com uma vara de cajado sobre a bênção de Deus e outras coisas mais que aconteceram na terra, vão se admirar mais. A terra já estava formada, porém vazia. Era chamado elemento árido. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus disse: faça-se a luz. E assim se fez a luz. De onde nasceu a luz? Das águas. A claridade veio de baixo para cima. Deus chamou a luz dia, a escuridão noite. A escuridão que cobria o abismo. Esse abismo ficava do lado de fora do elemento árido. Na primeira leitura, não vimos o homem. Vamos ver se está na segunda leitura. Vamos falar do elemento árido. O elemento árido, por exemplo, Deus fez outro. Então ficaram dois. O primeiro tinha um grande volume de terra. E em cima desse volume de terra, apenas uma bacia de água, por toda a extensão desse elemento. Essa bacia de água tinha no máximo de 3 a 5 metros de volume de água, ou seja, para baixo. Mas a extensão de água era por toda a terra. Quando Deus fez o segundo elemento, fez esse com firmeza. Ele separou um do outro, ou seja, ele levantou esse do outro. As águas que estavam no primeiro elemento não tocavam mais no segundo. O segundo, Deus chamou de céus, porque já estava pronto. O primeiro ainda não estava pronto. O homem não aparece na segunda leitura. Vamos para a terceira leitura. O elemento árido, por exemplo, Deus fez outro, então ficaram dois. Agora Deus vai terminar o primeiro. O primeiro elemento árido tinha uma bacia de água. Vamos supor
que essa bacia de água tivesse 5 metros de volume d'água para baixo. Quando Deus levantou o segundo elemento, chamou céus. Ele dividiu a água, 2,5 metros para o segundo elemento, céus, e 2 metros para o primeiro. A extensão de água era por todo elemento árido, ou seja, por toda a terra. Disse Deus que as águas que estão debaixo dos céus se juntem no mesmo lugar e apareça o elemento árido, e assim se fez. Deus chamou ao elemento árido terra e ao juntamento de água mar. É como se houvesse uma divisão, terra para um lado, mar para outro. Com esse ajuntamento de água, esse nível, ou seja, esse volume de água para baixo, vai ficar com 5 metros como era antes. A matemática já vem de longe. Eu pergunto, será que está pronto? Não, porque faltou a benção, o alimento da terra. Quando Deus disse, produza a terra plantas, ervas que contenham semente e árvores frutíferas que deem fruto. A terra produziu tudo isso, só que essa benção não cresceram de uma hora para outra. Levou de 6 meses a 1 ano. Não foi de uma hora para outra. O primeiro agricultor da terra foi Deus. Por isso deve ser lembrado todo ano, em data comemorativa. Sobreveio a tarde e depois a manhã, foi o terceiro dia. Não vimos o homem na terceira leitura. Vamos ver se está na quarta leitura. Nas leituras, nós estamos observando muito sobre tarde e depois manhã. Podemos observar que a noite não é falada, porque a noite está lado a lado com o dia. Deus só clareou um lado, mas continua lado a lado. Como isso é possível? Vou dar um exemplo. Na Ásia, é 1h da noite. Na América, 1h da tarde. Quando escurece um lado, clareia o outro, mas a hora é a mesma. Por isso sabemos que estão lado a lado. Os luzeiros separou a noite do dia, mas não distanciou. Um luzeiro para clarear o dia e o outro para clarear a noite. As estrelas presidem ao dia e à noite. Com os luzeiros, a luz vem de cima para baixo. Na quarta leitura, não vimos o homem. Vamos para a quinta leitura. Deus disse, polulem as águas de uma multidão de seres vivos. Quando Deus fez cada ser, fez um casal de cada espécie, tanto marinho como aves. Quando Deus deu a benção aos animais, os animais marinhos e as aves, disse Deus, frutificai, quer dizer, que os animais podem se relacionar uns com os outros, da mesma espécie, tanto os marinhos como aves. Deus disse, polulem as águas de uma multidão de seres vivos e voe aves sobre a terra.
debaixo do firmamento dos céus, Deus criou as majestades do mar, os monstros marinhos e toda a multidão de seres vivos que enche as águas segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom, e Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei as águas do mar, que as aves se multipliquem sobre a terra. Na quinta leitura, não vimos Deus citar o nome do homem. Vamos ver se o homem se encontra na sexta leitura. Deus disse: produza a terra seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selvagens. E assim se fez. Uma observação: quando Deus fala essas coisas, ele não estava só, estava com o Espírito Santo. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Observamos que Deus está conversando com o Espírito Santo. Achamos o homem, está na sexta leitura. Deus fez o homem do presente e do futuro. Vamos falar primeiro do homem do presente. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e semelhança, e logo abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai, ou seja, que possam se relacionar, ter filhos, e os filhos também terem filhos, e os netos também terem filhos. E assim seja. Enchei a terra e submetei-a, ou seja, que o homem seja responsável pela família. Vamos supor que existiram 3 espécies de homem do presente. Primeira espécie era grande ou alto, como queira. Segunda espécie, mais acomodado, mais caseiro. Terceira espécie, ativo, esperto, disposto, corajoso. Disse Deus ao homem: dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Eis que eu dou toda a erva que dá semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm em si mesma a sua semente, para que vos sirvam de alimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a tudo que se arrasta sobre a terra, e em que haja sopro de vida, eu dou toda a erva por alimento. E assim se fez. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Sobreveio a tarde e depois a manhã. E no 7º dia descansou do seu trabalho. Quando Deus fala do seu exército, está se referindo aos animais, às aves. Vamos saber do homem do futuro. No tempo em que o Senhor Deus fez a terra e os céus,
não existia ainda sobre a terra nenhum arbusto nos campos, e nenhuma erva havia ainda brotado nos campos, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, ou seja, sobre toda a terra. Nem havia homem que a cultivasse nos campos, mas subia da terra um vapor que regava toda a sua superfície. Quando Deus fez o jardim do Éden, fez do lado do Oriente, longe de tudo. Era um verdadeiro deserto. Nenhum homem se atrevia a entrar nesse deserto. O jardim do Éden era praticamente uma cidade abandonada. Deus disse ao homem do presente: e em que haja sopro de vida, ou seja, e em tudo que haja sopro de vida, eu dou toda a erva por alimento. E assim se fez. O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou nas narinas um sopro de vida. E o homem se tornou um ser vivente. No futuro, Deus fez primeiro o homem, depois a mulher. O Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores, de aspecto agradável e frutos bons para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência, do bem e do mal. Quando Deus fez o homem do futuro, fez fora do jardim. Depois Deus colocou o homem no jardim chamado Éden, para cultivá-lo e guardá-lo. Deu-lhes estes preceitos: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim, mas não comas do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Tendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais dos campos e todas as aves dos céus, levou-os ao homem para ver como ele o havia de chamar. E todo nome colocado, esse nome ficava. Todos os animais, todas as aves e todos os animais dos campos, formado por Deus, o homem pôs nome a todos os animais, a todas as aves dos céus e a todos os animais dos campos. Mas não se achava para ele uma ajuda que lhe fosse adequada. Então o Senhor Deus mandou o homem um profundo sono, e enquanto dormia, tomou-lhe uma costela e fechou com carne o lugar aberto. E da costela que tinha tomado do homem, o Senhor Deus fez a mulher e levou-a para junto do homem. Eis agora aqui, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe para se unir à sua mulher. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Uma observação: quando Deus tira a costela de Adão
e coloca na Eva foi só esse episódio. Todos nasceram perfeitos. Caim e Abel. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: possuí um homem com a ajuda do Senhor. E deu em seguida à luz Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor e Caim lavrador. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu 2 primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. E o Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oblação, mas não olhou para Caim, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. O Senhor disse-lhe: por que está irritado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma, poderás reabilitar-te. Mas se procederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Caim disse então a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre seu irmão e matou. O Senhor disse a Caim: onde está teu irmão Abel? Caim respondeu: não sei. Sou porventura eu, o guarda de meu irmão? O Senhor disse-lhe: que fizestes? Ou seja, não imaginava que fosses fazer isso. Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu sua boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: meu castigo é grande demais para que eu o possa suportar. Eis que me expulsa agora desse lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar, matar-me-á. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. O Senhor pôs em Caim um sinal, para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Éden. Descendência de Caim. Caim conheceu sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque. E construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Enoque gerou Irade. Irade gerou Maviael. Maviael gerou Matusael. Matusael gerou Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamada Ada e outra Sela. Ada deu à luz Jabel, que foi o pai daqueles
que moram em tendas entre os rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos aqueles que tocam a cítara e os instrumentos de sopro. Sela, de seu lado, deu à luz Tubal-Caim, o pai de todos aqueles que trabalham o cobre e o ferro. A irmã de Tubal-Caim era Noema. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Sela: ouve a minha voz, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras. Por uma ferida matei um homem, e por uma contusão um menino. Se Caim será vingado 7 vezes, Lameque o será 77 vezes. Corrupção da humanidade. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, eles nasceram filhas. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e escolheram esposas entre elas. O Senhor então disse: meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Naquele tempo, vivia gigantes na terra, como também daí por diante. Quando os filhos de Deus se juntavam às filhas dos homens, e elas geravam filhos. E estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. O Senhor viu que a maldade do homem era grande na terra, e todos os pensamentos do seu coração estavam continuamente voltados para o mal. O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra e teve o coração ferido de íntima dor. E disse: exterminarei da superfície da terra o homem que criei. Adão pôs o nome de Eva em sua mulher, porque ela era a mãe de todos os viventes. Podemos saber que os animais, as aves, o homem do presente, tudo já era vivente. Só que a terra vai ter um líder, igual a José no Egito. Abaixo do rei Faraó, José era o governador. Abaixo de Adão, Eva era quem governava. Quando o homem desobedeceu a Deus, é como se a serpente tivesse hipnotizado Eva e depois Adão. Não tiveram força para aquela gravidade. Quando tudo isso aconteceu, é como se estivesse quebrado o encanto da terra, abalou toda a terra. Mesmo os céus estando perto da terra, não foi abalado, porque não tinha líder. E quem seria esse líder do futuro? Jesus. Uma observação. Disse Eva: possuí um homem com a ajuda do Senhor, ou seja, ela nasceu do homem. Quando a mulher engravidava e a criança nascia, a mulher, no outro dia, já estava de pé, andando, fazendo seus afazeres, ou seja, pequenos afazeres. O resguardo da mulher surgiu depois. Uma outra observação. Se a mulher de Caim
construísse uma cidade e Caim não colocasse nenhum prego nessa cidade, mesmo assim ele seria a primeira pessoa dessa cidade. Lameque era descendente de Caim. Tinha 2 mulheres, Ada e Sela. Ada teve 2 filhos, Jabel e Jubal. E Sela, um casal, Tubal-Caim e Noema. Uma outra observação: filhos de Deus, assim chamado os homens do presente, filhos de Deus. Quando se uniam aos filhos dos homens, ou seja, aos homens do futuro, ficaram um povo afamado, mal visto. Naquele tempo vivia gigantes na terra, ou seja, homens grandes, altos, como também daí por diante. Segunda espécie de homem, mais acomodado, mais caseiro. Terceira espécie de homem, ativo, esperto, disposto, corajoso. Naquele tempo, já no futuro, na época de Adão, havia um homem justo, digno aos olhos do Senhor Deus. Chamava-se Noé. Então Deus disse a Noé: fazes para ti uma arca de madeira resinosa. Eis que vou fazer cair o dilúvio sobre a terra, uma inundação que exterminará todo ser que tenha sopro de vida debaixo do céu. Tudo que está sobre a terra morrerá, mas farei aliança contigo. Noé obedeceu e fez tudo o que o Senhor Deus tinha ordenado. Depois da arca pronta, o Senhor ordenou a Noé que entrasse na arca, juntamente com a família. Dentro de 7 dias, disse Deus, farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Exterminarei da superfície da terra todos os seres que eu fiz. Noé fez tudo que o Senhor lhes tinha ordenado. Tinha 600 anos quando veio o dilúvio sobre a terra. Para escapar à inundação com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos e também os animais entraram na arca com Noé. Quando acabou o dilúvio, que as águas tinham secado sobre a terra, então falou Deus a Noé: sai da arca com tua família. Faze sair igualmente contigo todos os animais que estão contigo, de todas as espécies. Faze-os sair contigo, para que se espalhem sobre a terra, e para que cresçam e se multipliquem sobre a terra. Assim Noé fez. Saiu com toda a sua família e os animais, e levantou um altar ao Senhor. Tomou de todos os animais puros, de todas as aves puras, e ofereceu-os em holocaustos ao Senhor. O Senhor respirou um agradável odor e disse ao seu coração: doravante, não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque o pensamento do seu coração são maus, desde a sua juventude. E não ferirei mais todos os seres vivos como o fiz. Enquanto durar a terra, não mais cessarão a sementeira, a colheita
o frio, o calor, o verão, o inverno, o dia e a noite. Deus abençoou Noé e seus filhos. Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, disse Deus a Noé. Uma observação: Noé tinha laços de sangue do homem do presente e do futuro. Ou seja, o sangue de Noé era do homem do presente e do futuro. A Torre de Babel, assim chamada, quando os homens da terra quiseram tocar os céus, é porque esse ainda estava perto da terra. E eles não podiam tocar os céus por causa de seus pecados. Fizeram uma cidade e nessa cidade construíram uma torre. E essa torre já estava bem avançada. Mesmo os céus estando perto da terra, não foi abalado, porque não havia líder. E quem seria esse líder do futuro? Jesus. Por isso ele foi tentado. Então o anjo do mal ia ter 2 domínios. Quando Jesus foi tentado, ele se preparou o máximo que pôde. Até as palavras que saíam da boca do homem, Jesus sabia como responder. Por isso Deus disse: esse é meu filho amado. Obrigado, meu Deus, por tudo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Por que a oração? Para que o Pai esteja sempre presente, sempre lembrado, sempre nos abençoando.